Fala aí, seus puto. Dá um salve aí só a galera viciada. Que tal conhecer um pouco mais sobre o universo dos jogos? Então hoje vou lhes apresentar os 5 jogos que você mete a porrada em nazistas. Conta a história dos 90 dias que antecederam a invasão da Normândia em 4 de junho de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. O filme enfatiza as decisões estratégicas e relações políticas de Dwight Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas para batalhas europeias. Destacam-se as relações com o então primeiro-ministro inglês Winston Churchill, com o general americano George S. Patton, com o general britânico Bernard Montgomery e com o presidente francês Charles de Gaulle. Dwight Eisenhower é interpretado por Tom Selleck, e a grande qualidade da película é demonstrar o drama de um homem com o poder de colocar milhões de vidas em risco, bem como as dificuldades de organizar diferentes estratégias militares em uma mesma operação. A história de Comandos Behind Enemy Lines se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Após a retirada dos aliados de Dunkirk, o coronel Dudley Clark tem uma nova ideia para sabotar as operações inimigas. Comandos Behind Enemy Lines é um jogo muito leve para os computadores atuais. Esse jogo foi banido por parecer ter apologia ao nazismo. Em 1946, o Terceiro Reich detém uma tecnologia super avançada que permite que tenham vantagem durante a Segunda Guerra Mundial. O jogador controla William Joseph B.J. Blazkowicz, um soldado americano judeu que está a caminho do seu último confronto com os nazistas. Mas durante um assalto ao castelo Wolfenstein, algo dá errado e B.J. entra em coma por 14 anos. Ao acordar no ano de 1960, B.J. se vê num hospital abandonado e controlado pelos nazistas. B.J. vai atrás da enfermeira Anya, com quem mantinha uma paixão. Ela explica para B.J. que os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos é controlado pela ideologia nazista. Somente pessoas do arquétipo ariano podem andar pelas ruas e o alemão se tornou o novo idioma oficial. B.J. então se junta à resistência para derrotar os nazistas e restaurar os Estados Unidos. O jogo narra a vida do tenente do Exército dos Estados Unidos Mick Powell, de 27 anos, o Ranger, soldado integrante do grupo tático de elite do Exército norte-americano, e agente da OSS, Escritório de Serviços Estratégicos, agência de inteligência norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial. Tenente Powell participa de 6 missões em importantes operações nos teatros da África do Norte e Europa, completando múltiplos objetivos em cada missão. O coronel Stanley Hargrove, comandante de Powell, o instrui sobre a missão e eventualmente envia comunicados e informações importantes enquanto Powell está em campo. Ao longo da enredo, Powell será frequentemente ajudado por forças aliadas, porém a maior parte do tempo ele está sozinho contra companhias de soldados alemães, seguindo a linha dos jogos anteriores da série. No início do século XXI, 2 grupos militares conhecida como o Exército Regular e a Luta Rebelião, estão em guerra. O Exército Regular é um governo militar usado para diversas tarefas, tais como a manutenção da paz e combater o terrorismo. A rebelião é um grupo de pessoas que sonham em mudar o mundo sob um governo controlado por militares. Metal Slug é definido em 2028.
A história se passa no início da era do terrorismo contemporâneo. Facções militares disputavam o poder. Primeiro, um movimento chamado a Rebelião, o exército regular do outro. O último é bem equipados e treinados para ser soldados de várias partes do globo. A rebelião é organizado por pequenas células espalhadas, constituído por soldados treinados e terroristas, que têm o único propósito de alcançar o poder. O exército regular é considerada uma formidável força militar. No entanto, é carente de eficiência devido à propagação da corrupção dentro da sede. Os oficiais superiores, muitas vezes se recusam relações e não aceitar os conselhos de seus agentes do serviço secreto. Isto leva a falhas que levam a consequências trágicas. O vice-almirante Morden do Corpo de Fuzileiros Navais é um dos protagonistas da história. Parte do exército regular tem a reputação de funcionário duro, eficiente e solidária, bem como desfrutar de alta relação entre suas tropas. Morden, no entanto, seu filho é morto pelo exército regular por causa de um bombardeio no Central Park e junta-se à rebelião, a autoproclamada geral. Em 2026, após um ano a partir da fracassada tentativa de assassinato ao presidente dos Estados Unidos da América, feito pelos rebeldes lideradas pelo general Morden, a rebelião começou um ataque maciço contra as tropas regulares do exército em todo o mundo. Apesar das orientações dadas por agentes da inteligência, a fim de frustrar a ação terrorista, os funcionários mais uma vez ignorou todos os avisos. Rebelião pode então tomar os soldados do exército regular de surpresa e conseguiu atingir a meta usando uma tecnologia de próxima geração. O exército regular, então decidiu desenhar um protótipo avançado do tanque, chamado de Super Vehicle 001. Esta arma é produzida em série para lançar um contra-ataques desesperado, mas os carros são roubados pelos rebeldes em 2028 por causa de mais um fracasso da inteligência. Soldados do exército estão em pânico depois, com a exceção do tenente Jane Doe, um membro do esquadrão Falcão Peregrino, PF Squad, que, ajudado pelos sobreviventes dos mesmos Marco Rossi e Thelma Roving, começa um ataque desesperado para recuperar os reservatórios. Depois de várias campanhas o exército regular é finalmente capaz de derrotar as forças da rebelião e restaurar o poder. General Morden será capturado no final do conflito e colocado em uma prisão de segurança máxima militar, aguardando o julgamento por crimes de guerra. Os soldados do Esquadrão Falcão Peregrino, PF Squad, são saudados como heróis. Marco e Thelma são atribuídas muitas medalhas. Os oficiais do exército regular, ao invés disso, são desacreditadas por causa de sua incapacidade de evitar um conflito facilmente evitáveis.